Olá, este é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos no qual traremos um estudo acerca do início das horas sagradas do ponto de vista exclusivamente bíblico. Para isso nós vamos fazer algumas leituras, algumas interpretações e compreensões textuais do que consta na palavra sagrada. Esse vídeo ele é de suma importância, pois a gente entender o calendário bíblico ou acrescentar o entendimento que trata o calendário bíblico, a gente vai poder cumprir as festividades, fazer os memoriais das festividades, entender o contexto bíblico de uma forma mais incisiva. E com isso aumenta-se a chance da gente encontrar graças diante dos olhos do Eterno e termos uma vida mais próxima a Ele, acompanhada por Ele, livre ou com o mínimo de pecado possível. Esse estudo não visa encerrar o assunto, mas somente fazer uma contribuição e exortar a cada um que assistir esse vídeo de também fazer os próprios estudos e complementações críticas ao que aqui também está sendo passado. Vamos começar esse estudo com Gênesis, Bereshit, capítulo 1, verso 5. Diz que o Eterno chamou a luz de dia e as trevas de noite, e houve a tarde e a manhã, o primeiro dia. Dependendo da sua versão bíblica, esse texto pode estar um pouquinho diferente, mas o contexto, o entendimento como um todo é bem semelhante a esse. Aqui nós temos a transliteração do original e eu quero ressaltar aqui duas palavras. É o mesmo texto que está em cima, porém em hebraico e embaixo transliterado. Quero pegar aqui a palavra tarde, que é erev, e voker, ou boker, que é manhã. Tudo bem? Então, onde está escrito tarde, nós podemos dizer que é erev, que é tarde, ou voker, o boker, que é manhã. Dito isso, nós podemos então sintetizar, compreender que erev ou ereb, que é basicamente a mesma coisa, é uma mistura da luz com escuridão. Na maioria das traduções aparece como tarde, mas fica melhor entendido como entardecer, ou melhor ainda, o ato de anoitecer, aquela penumbra já escurecendo. E boker ou voker também é uma mistura, porém saindo da escuridão para a luz, ou algumas pessoas chamam de manhã, ou melhor ainda, o ato de amanhecer. Essa imagem ilustra para a gente o que é visualmente esses dois efeitos, de erev e boker, porém diâmetros opostos, né? Um no entardecer, o outro ao amanhecer. Lá em cima, então, o nosso texto pode ser trazido como: e foi o anoitecer e o amanhecer, primeiro dia. Aqui nós temos a apresentação do mesmo texto, já no original, e foi tarde e amanhã, primeiro dia. Vimos que, respectivamente, é erev e boker. Então, e foi erev e boker, primeiro dia. Que, para melhor entendimento e também com base na própria tradução, é o mesmo que dizer que e foi o anoitecer e o amanhecer. Eu acredito que a maioria de vocês, independente de se acreditam que as horas sagradas começam pela manhã ou pela tarde, vocês compreendem que o ato de anoitecer e de amanhecer é a metade ou início ou final de qualquer ciclo, qualquer ponto de vista. Para quem crê que as horas sagradas começam com o anoitecer, o ato de amanhecer é como se fosse o meio-dia, como se fosse a metade de um dia, ok? Então, a partir disso, nós temos uma hipótese de que o dia pode se iniciar ao anoitecer, e neste caso, este verso ficaria: houve o anoitecer e amanhecer, primeiro dia. Esse houve e foi, né, a mesma coisa, apenas aí adaptei o texto. Agora, faz sentido nós dizermos, considerando que o anoitecer é o ato do início do dia e que o amanhecer seria então a metade de um dia, pegando a hipótese de o dia se iniciar ao anoitecer, faz sentido dizermos que houve início do dia e metade de um dia, primeiro dia. Guarda essa informação aí. Acredito que para muitas pessoas já houve uma pulga atrás da orelha. Vamos pegar a hipótese 2, que é da hipótese de o dia começar e iniciar com o amanhecer. Então, aquele mesmo texto. Houve o anoitecer e o amanhecer, primeiro dia. Agora, como o ponto de vista é o ato de amanhecer, que é o início dos dias, então podemos dizer que o anoitecer se corresponde à metade de um dia, e que o ato de amanhecer é o dia completo, a finalização do dia. Vejam vocês que, diferentemente da hipótese de o dia começar com o anoitecer, quando ele amanhece, nós temos aqui a possibilidade de um ciclo. Na primeira hipótese aí, de ser pela manhã, o dia ele parece que ele para ali no meio, de que houve o início do dia e metade de um dia, e logo
dá-se a conclusão daquele primeiro dia. Na segunda hipótese, nós já vemos o ciclo completo. Houve, então, se o dia começou pela manhã, houve então a metade de um dia e um dia completo. Esse assunto não é para finalizar a compreensão disso aí, mas eu vejo com bons olhos de que sim, com base nesse verso, há uma completude, um fechamento de ciclo no entendimento aqui, quando o dia começa pelo amanhecer. Corroborando com a hipótese de o dia começar no amanhecer, a própria palavra sagrada traz para a gente que a luz o Eterno chamou de dia, e na sequência ele chamou de noite as trevas. Notem que há uma sequência, há uma ordem, e isso é mais um ponto favorável de que o dia começa pelo amanhecer. Mas esse primeiro exemplo não visa encerrar o assunto. Na sequência nós vemos também, ainda em Bereshit capítulo 1, verso 16, comenta que o Eterno criou os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Mais uma vez, a ideia de sequência, de ordem. Primeiro o dia, depois a noite. E no capítulo 18, de forma análoga, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. O Eterno, mais uma vez, colocou a ordem, aqui luz e trevas. Aqui não tem um texto claro, não está dizendo para a gente que o dia começa pela manhã. Nem tampouco, e principalmente não diz para a gente aqui que o dia começa pela noite. Mas com base na ordem, é possível a gente inferir, a gente colocar um tijolo de contribuição, de uma evidência a mais, de que pela ordem apresentada, é possível sim que o dia comece pela manhã. Mas vamos na sequência. Há aqui o episódio de Ló com suas filhas, no qual, vamos lá no verso 33, elas fizeram, pois, o seu pai beber vinho naquela noite. E então a mais velha entrou e dormiu com ele. Ele, o Ló, porém não notou nada, nem quando ela se aproximou dele, nem quando ela se levantou. No dia seguinte, vamos lá, gente, ó, então houve um dia, então no dia seguinte, ela, a irmã mais velha, disse então para a mais nova: dormi ontem, confirmou que estava no verso anterior. Dormi ontem com meu pai. Façamo-lo beber vinho mais uma vez, esta noite, e dormirás você com ele, para assegurarmos a sua descendência. O que nós temos aqui, vamos colocar aqui de forma gráfica, houve o episódio aqui na primeira noite. No dia seguinte, ela relatou o caso para a irmã mais nova e comentou para elas darem vinho para ele novamente naquela noite, naquele mesmo dia. Porque foi comentado no verso 33 que o episódio 1 ocorreu aqui nesse dia 1, vamos dizer assim dessa forma. No dia seguinte, ela disse para a irmã mais nova que nesse dia seguinte, no dia 2, naquela noite, haveriam então de dormir com ele novamente para que lhe fosse assegurada a descendência. Vamos para o próximo. O caso do maná no deserto, Shemote, Êxodo, capítulo 16, versos de 22 a 25. No sexto dia recolheram uma quantidade dobrada de alimentos, 2 gomores cada um. Vieram todos os chefes da assembleia e contaram-no a Moshe. Este lhes disse: é isso que Yahweh ordenou. Amanhã é dia de repouso, é o Shabat consagrado a Yahweh. Por isso, o que tendes de cozer a forno, cozeio, e o que tendes a cozer em água, cozeio, e o que sobrar, ponde de lado até pela manhã. Guardaram até o dia seguinte, segundo a ordem de Moshe, e não cheirou mal, nem acharam vermes nele. Gente, olha só que lindo. Aqui nós temos mais evidência. Ó. No sexto dia, Moshe ordenou que eles pegassem alimentos. Eles pegaram alimentos de forma dobrada. E Moshe disse que no dia seguinte, ou seja, no amanhã, seria o Shabat, conforme está aqui. E ele pediu então para que as pessoas cozinhassem o que eles tinham de fazer e o que sobrasse eles iam guardar de lado até o dia seguinte, até pela manhã. Ok, então chegando no dia seguinte, guardaram então até o dia seguinte e conforme a ordem, isso foi conforme a ordem de Moshe, né? E ao checar eles perceberam que não cheirou mal, nem acharam vermes naquela sobra. Para não restar dúvida, novamente aqui eu ploto
aqui a questão da sequência, no sexto dia eles recolheram quantidade dobrada de alimentos. Na manhã seguinte, eles verificaram que aquele alimento que eles pegaram no dia anterior, no sexto dia, não cheirava mal e nem havia vermes nele, ok? Então, observem aqui, o foco aqui está sendo a cronologia, a questão temporal do que é narrado para a gente. Ainda em Shemot, Êxodo, capítulo 32, agora no verso de 5 a 6, o povo celebra a festa ao Eterno. E diz assim que Arão, vendo isso, construiu um altar diante dele e exclamou: amanhã haverá festa em honra ao Eterno. No dia seguinte, pela manhã, ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos. O povo assentou-se para comer e depois levantaram-se para se divertir. Então vejam vocês que foi comunicado por Arão em um dia, que no dia seguinte haveria a festa ao Eterno. E o que eles fizeram nessa festa, tudo começou pela manhã. Pela manhã houve a oferenda e os sacrifícios pacíficos. O povo sentou para comer e beber e depois levantaram-se para se divertir. Não há um relato aqui da noite anterior, há um relato aqui da manhã seguinte, dando aqui mais evidências de que o dia começa pela manhã. Porém, eu preciso ser honesto com vocês, eu tenho tanto interesse quanto vocês de que eu e a minha família sejamos salvos, porém eu não posso negar aqui que existe sim a possibilidade de, na hipótese de o calendário se iniciar ao final do dia, no entardecer, no anoitecer, é possível também entender que este cronograma. Então haveria aqui um comunicado de Arão num dia anterior, no dia seguinte haveria a festa do Eterno. Porém, que eles celebrariam, que eles comemorariam, que eles sariam para se divertir, seria apenas na manhã, na parte que seria iluminada. Porém, embora fosse festa do Eterno, nesta noite, vejo vocês que aparentemente, pelo que está relatado aqui, não foi relatado nenhuma comemoração, nenhuma diversão, nem eles não fizeram sacrifício na noite em que supostamente iniciaria-se o dia. Agora já em Levítico, Vaikra, capítulo 6, verso 20, há uma oferenda de Arão. E diz assim no verso 20: eis a oferta que Arão e seus filhos farão ao Eterno no dia em que receberem a unção. 1/10 de efá de flor de farinha em oblação perpétua. Metade será dada pela manhã, metade será dada à tarde. Isso, então, dá a ideia de que no dia da unção, em que Arão e seus filhos fariam a oferta ao Eterno, sendo daquela quantidade separada para o Eterno, especialmente para o Eterno, seria dada metade pela manhã e metade à tarde. Ele não disse metade à tarde, ou à noite, e metade no dia seguinte pela manhã. Aí uma ideia de cronologia, e mais importante aqui ainda, é que toda essa oferta seria feita no dia. Há uma delimitação, abram aspas aí, de 24 horas, mas dentro de uma data, de um dia, propriamente dito. E a sequência é dada, que é metade pela manhã e metade à noite. De forma que, semelhante, em um verso um pouquinho à frente, porém agora no capítulo 7, diz que a carne da vítima, que é dada em ação de graças, oferecida em sacrifício pacífico, será comida no dia da oblação. Não se deixará nada para o dia, para a manhã seguinte. E aqui nós temos que, no dia da unção, deveria se comer a carne toda nesse dia. E não se deixará nada para a manhã seguinte, para o dia seguinte, para a data posterior ao dia da unção, ao dia da oblação. Tudo deveria ser comido nesse dia. Agora, no que tange às festas. Aqui a gente vai entrar em um ponto, uma argumentação fortíssima, uma evidência fortíssima que a palavra sagrada traz para a gente. Diz que no primeiro mês, no 14º dia, ao crepúsculo, ao anoitecer, será a Páscoa de Yahweh. A depender da sua versão bíblica, vai dizer que é tarde. Mas a gente já compreende que é Erev, que é o ato de anoitecer. E no 15º dia desse mesmo mês, do primeiro mês, realizar-se-á a festa dos pães ázimos, dos pães sem fermento, em honra do Eterno. Comereis pães sem fermento durante 7 dias. Aqui embaixo nós temos um desenho, vamos dizer dessa forma, do que está escrito ali para a gente. O dia, pegando a hipótese, a evidência fortíssima de que ele começa pela manhã, então, na noite, no entardecer,
O Eterno, inclusive, já trouxe essa ordem, esse esclarecimento do momento do 14º dia em que se iniciaria a festa. É no ato do anoitecer, haveria Pessa. E no dia seguinte, no 15º dia, então não tem especificado o horário, a gente subentende que é a partir do momento do marco zero daquele dia, então é do ato do amanhecer. Durante 7 dias haveria a festa dos pães ázimos. Ok, isso então traz para a gente algumas observações. Se ao anoitecer do 14º dia, o dia virasse, se houve mudança de data, então a festa não seria no 14º dia, a festa seria no 15º dia, estou me referindo à Páscoa, né? Mas, o que o Eterno diz? Não, a Páscoa é para ser no 14º dia. E aí, assim, tanto Pessa quanto Yom HaKippurim tem uma especificação do momento que é para começar. A festa de Pessa, então, é no 14º dia e o Eterno comentou. É para vocês iniciar essa festa, celebrar essa festa a partir do momento do escurecer. Ele não disse apenas que é no 14º dia, ele disse o momento. Inclusive, isso é uma evidência fortíssima. Esta especificação dá a ideia de que o Eterno gostaria que a festa fosse celebrada no momento que ele está dando ali a especificação. Então, Pessa, ela termina pela manhã, quando se inicia o 15º dia. Isso traz já aqui uma evidência de que Pessa é para ser comemorada por cerca de 12 horas, apenas no período noturno. Se isso não está claro para a gente, vamos buscar mais na Escritura o que diz para a gente sobre Pessa. Vamos lá? Em Números, Bamidbar, capítulo 9, verso de 4 a 12. Disse, pois, Moshe aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Eu suprimi aqui alguns versículos, mas basicamente surgiram alguns homens que tocaram um morto, o que, segundo a própria palavra, diz que esses homens, então, estariam impuros. Esses homens questionaram a Moshe se deveriam ou não, se poderiam ou não celebrar Pessa, tendo em vista que eles estavam impuros. Então, o Moshe consultou ao Eterno e vejam então que o Eterno disse, fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo, impuro, por tocar um corpo morto, ou mesmo achar-se em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa do Eterno. Ok? Então, é para celebrar. Porém, nós precisamos ler mais. No verso 11 diz que no segundo mês, a Páscoa originalmente é no primeiro, mas veja que então, no segundo mês, no dia 14 à tarde, já entendemos aqui que é tarde Ereb, que é entardecer, anoitecer, né? Então, no dia 14, à noite, no anoitecer, celebrarão com pães ázimos e ervas amargas e a comerão. Dela nada deixarão até amanhã. E dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa. Então vejam, meus amigos, que o Eterno especificou nesses versos de Números, Bamidbar, que há um estatuto a ser seguido para a Páscoa. E ele já deixou claro aqui, nesse verso 2, de que nada deve se deixar pela manhã, até amanhã do dia seguinte. Continuando, então, ainda em Levítico, Vaikra, verso 23, capítulo 23, do verso 31 ao 32, a menção da celebração de Yom HaKippurim, o dia das expiações. Diz que nesse dia não fareis, pois, trabalho algum, pois é uma lei perpétua para vossos descendentes em todos os lugares que habitardes. Será para vós um Shabat, um dia de repouso, e humilhareis as vossas almas. No 9º dia, à tarde, à noite, observareis um Shabat, de uma tarde, de uma noite, até a noite seguinte. Basicamente, diz aqui então que o Yom HaKippurim é para ser celebrado do 9º dia até o 10º dia, iniciando na noite, no entardecer do 9º dia, terminando no 10º dia. Ok? Porque de onde eu estou tirando essa informação? Está escrito aqui, meus amigos, está escrito aqui, de que será para vós um Shabat, um dia de repouso, onde a gente deve humilhar as nossas almas. No 9º dia do 10º mês, à tarde. Não faz sentido isso aqui ser exclusivamente o 10º dia, porque senão o Eterno diria, se vocês celebrariam o Yom HaKippurim no 10º dia. Mas não, ele traz uma ordem específica, há um esclarecimento, destrinchamento de que a celebração do Yom HaKippurim deve começar no 9º dia. E esse modelo, essa ordem, essa especificação que o Eterno deseja da gente, encaixa perfeitamente com as horas sagradas se iniciando pelo turno da manhã.
Então, o que a gente tem aqui? Temos que o Yom HaKippurim iria ser celebrado daqui até aqui, ó. No final da tarde, no entardecer do 9º dia até o entardecer do anoitecer do 10º dia. Se a gente for analisar esse verso de forma isolada, pode ser que a gente encontre dúvidas em relação ao início das horas sagradas, mas pegando as várias evidências que a gente tem ao longo de toda a palavra, sim, esse modelo ele se encaixa de forma muito mais plausível, de forma mais encaixada mesmo, ficou a redundância, com o início das horas sagradas se iniciando pela manhã. E aí, no entanto, a gente percebe ali que há um detalhamento, há um momento específico de se iniciar a aflição da alma, né? Se tradicionalmente as horas sagradas se iniciassem ao final do dia, com o entardecer, com o anoitecer, né, por que o Eterno daria essa ordem específica, né? Conforme eu comentei, ele basicamente poderia dizer que o Yom HaKippurim seria celebrado no 10º dia. Já estaria automaticamente compreendido e entendido pelo povo de Israel como deveria ser feito, né? Além disso, outras pessoas poderiam questionar por que este horário específico, este horário especial? Por que o Eterno desejaria que as pessoas celebrariam o Yom HaKippurim a partir do entardecer do 9º dia até o entardecer do 10º dia? Bem, a gente não tem todos os esclarecimentos, né? A gente dá para tentar pensar em hipóteses, mas isso já não tem um amparo bíblico, né? O que a gente pode pensar é que na bondade do Eterno, de que se a aflição começasse e terminasse pela manhã, então vamos supor, o Yom HaKippurim seria no 10º dia, começando pela manhã e terminando na manhã seguinte. Notem vocês que na noite anterior que se iniciasse o Yom HaKippurim, as pessoas já estariam sem comer, já estariam afligindo as suas almas. Então, muito provavelmente, o Yom HaKippurim não ficaria ali em torno de 24 horas, né? Seria algo muito maior. Meus amigos, eu sei que esse assunto é complexo. Esse estudo, ele não visa encerrar o assunto, mas nós precisamos ficar inquietos, nós precisamos cavar, destrinchar, buscar compreensões adversas daquilo que a gente vinha seguindo. Mas em relação ao calendário, o assunto é polêmico, o assunto demanda, carece de estudo, depende de cada um de vocês analisarem, fazer as próprias contribuições, lerem por si próprio, buscar evidência na palavra sagrada do que pode estar certo e do que pode estar errado. Esse vídeo ele está sendo feito no mais amplo respeito, todos os irmãos, com todos os israelitas, gentios e estrangeiros, né, mas que reconhecem, que adoram o Eterno, que adoram o nome do Eterno, que acatam o nome do Messias, Yahushua HaMashiach. Mas nesse entendimento como um todo, há uma necessidade de união de todos nós, de todas as tribos, né, que muito provavelmente tenham entendimentos, tenham perfis diferentes entre si. Nós precisamos nos entender, nós precisamos trazer para a mesa esse assunto. E por mais tabu que isso possa parecer, nós precisamos deixar o orgulho de lado e sim nos debruçarmos, orarmos para que compreendamos a essência da palavra e para que possamos fazer a vontade do Eterno da forma como Ele desejou de nós. Conforme um vídeo nosso passado, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para que cada um de vocês possam conferir, essa tarefa de entender o calendário, de seguir as festividades, não é simples, não é trivial. Havia profecias, tanto de Jeremias em Lamentações, quanto de Oséias, de que os calendários, as festividades, as comemorações, os shabates seriam esquecidos, cessados, arrancados de nós, justamente pelo nosso pecado. E se nós desejamos voltarmos a entender, a celebrar o calendário, as coisas que o Eterno deseja, nós precisamos fazer uma techuvá, nós precisamos fazer uma deflexão em 180 graus, nós precisamos revalidar, compreender e precisamos, né, ter certeza daquilo que a gente vem seguindo. Então, basicamente esse vídeo, eu aguardo vocês no próximo vídeo em que nós vamos trazer mais evidências de que as horas sagradas se iniciam pela manhã, e no terceiro e último vídeo nós vamos ficar exclusivamente também com evidências, porém no Novo Testamento, na Nova Aliança, na Brit Hadashah, conforme você deseja chamar, né, esse conjunto de livros. Tchau, tchau.